Oi, pessoal, boa noite. Muito obrigada, primeiro, pela pontualidade de vocês. E obrigada por estarem aqui mais uma vez, me prestigiando. Eu vou responder 10 perguntas hoje, que é as perguntas que eu mais escuto nos meus atendimentos e com as pessoas que eu convivo. E eu vou dar uma pequena introdução sobre o que é a birra, primeiramente. E depois dessa introdução eu vou responder essas perguntas. Boa noite, Maraísa. Então, assim, o que é essa birra, né? Muita gente acha que é uma malcriação, que é uma manipulação, mas todo mundo sabe que não é. É realmente uma explosão de sentimentos que a criança está sentindo e não sabe como reagir com aquilo. No nosso cérebro existem duas coisas, que é a amígdala cerebral e o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é bem essa região aqui da cabeça, da frente, atrás da testa. E o que acontece? A amígdala cerebral, ela é como se fosse um alarme do nosso cérebro. E o córtex pré-frontal é o freio. Então, a amígdala sente as emoções e o córtex reage. E esse córtex pré-frontal, ele só é desenvolvido totalmente por volta dos 25 anos. Então, a criança não tem esse controle do córtex pré-frontal porque ele é desenvolvido só até os 25 anos. Então, geralmente, quem está reagindo nessas emoções é a amígdala cerebral da criança. Então, muita gente fala, essa criança está me manipulando, essa criança está brincando, ela está tentando me chamar a atenção, ela está fazendo de propósito. Mas não, é só porque o córtex pré-frontal dela ainda não está desenvolvido e quem está respondendo às emoções é a amígdala cerebral, que não consegue controlar. Então, é como se a amígdala fosse o alarme, o córtex, ele é o freio. Então, agora eu vou responder as 10 perguntas que eu mais escuto no meu dia a dia, tá bom? A primeira pergunta é como eu faço para o meu filho me ouvir sem precisar gritar. Então, o grito ele é um hábito, né? É uma reação automática ao estresse. E tem 3 motivos para a gente gritar, né? Então, o primeiro é o reforço imediato, que às vezes a gente quer que aquilo seja resolvido. De qualquer forma, assim, no momento, às vezes a gente tá com pressa, alguma coisa, a gente acaba gritando. O segundo é o modelo aprendido, que muitos de nós aprendemos com a nossa família. A maioria aprendeu assim, né? No grito, na base do grito, na base da agressão, do castigo. Então, o grito também vem a um hábito familiar. Ou é uma ausência de estratégias ou alternativas, né? Então, muitas vezes você não sabe o que fazer com aquilo, realmente não consegue mais lidar de outra forma e acha que o grito funciona e realmente, querendo ou não, no momento funciona, né? Então, assim, o que você pode mudar? A chave para isso, para você parar de gritar, é você pensar nos momentos que você grita, o porquê você grita. Então, toda vez naquele determinado momento do meu dia, eu grito. Por quê? Porque você tá com pressa, você tá nervosa, você tá sobrecarregada. O porquê que você grita naquele determinado momento. Então, você pode escrever. Todo dia, no horário de escovar os dentes, eu grito porque eu quero que seja rápido e a criança enrola. Você anota qual que é o seu problema e tenta entender o porquê que você grita. Então, a primeira coisa é você tentar mudar, reconhecer esse momento, o porquê que isso te incomoda tanto e tentar mudar as estratégias da sua casa, né? Então, se é com pressa, vamos tentar se arrumar com mais tempo para eu ficar mais tranquila. Eu, particularmente, sou uma pessoa que na hora de se arrumar e sair, eu fico pirada, assim, eu tenho um negócio com horário, começa a me dar uma ansiedade, então agora eu já tenho o hábito de tentar me arrumar antes, desculpa, para não correr esse risco. Por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo prático. A minha filha, ela teve uma época que ela saía correndo na hora de escovar os dentes para ir pra escola. Saía correndo, a gente não sabia o que fazer. E daí eu comecei a colocar na Alexa. Coloquei Alexa, alarme daqui 5 minutos. Daí eu comecei uma brincadeira. Olha, em 5 minutos a gente precisa escovar os dentes que a Alexa vai tocar. E isso começou a fazer parte do nosso dia, começou a tornar um momento que era difícil, que eu começava a me estressar porque ela não ia, já estava em cima do horário, ela não escovava o dente. E isso já ajudava a gente também a tornar um momento divertido ali, porque daí ela ia querer escovar os dentes antes da Alexa, né? Então, você tem que ir criando estratégias para você entender o porquê desse grito, para você traçar uma estratégia para não chegar no seu limite. Mas é normal, né? Todo mundo passa por isso, todo mundo que tem criança sabe que nem sempre é fácil, mas o foco é esse, você encontrar onde está o problema
e tentar fazer de outra forma para prevenir que chegue nesse estado, né? Então, e como qualquer hábito pode ser substituído, né? Então, não é uma coisa que você vai levar para a vida inteira. Talvez tenham pessoas que é mais difícil realmente conseguir se controlar. Eu realmente é bem difícil para eu me controlar quanto a esses gritos, mas eu estou me policiando e tô mudando. Eu já vi que eu mudei bastante desde que eu comecei a ser mãe, né? Porque antes eu era bem mais explosiva, agora eu tô bem mais controlada. Inclusive, tem uma pergunta que eu sempre falo, assim, né? O que você sente quando sua criança chora? Quando sua criança faz birra? Então, você consegue entender. Você sente raiva, você fica estressado. Qual que é o sentimento? E como que você pode mudar esse sentimento para quando acontecer aquilo, você tratar de outra forma, sabe? Então, vamos lá. Outra coisa também, né, que eu não falei, mas é treinar o autocontrole, né? Que isso você consegue até mostrar para o seu filho como uma forma de exemplo, né? E agora a próxima pergunta é: o que posso fazer quando meu filho tem birras intensas em público? Lembrando que a birra é um pedido de ajuda, né? Um pedido de ajuda emocional, não é nada pessoal contra a pessoa que está ali. Então ela não tá, né, realmente manipulando e testando. Ela não sabe nem se cuidar direito, né? A criança não sabe se cuidar sozinha. Quem dirá pensar que vai manipular para fazer o adulto passar vergonha e tudo mais. Muita gente, quando faz birra, não tá preocupado com o filho que tá birrento, que tá passando por alguma dificuldade ali no momento emocional. Tá preocupado com as pessoas em volta, porque em casa teu filho faz birra e você não fica tão nervoso. Então você tá preocupado com o que os outros estão vendo. E realmente é vergonhoso. A gente fica com vergonha porque todo mundo olha, porque você fica nervoso porque não consegue controlar. Mas sabe que qualquer um pode passar por isso em algum momento, né? Daí fala, birra é pra chamar atenção. Realmente é. Eles fazem pra chamar atenção, mas então você tem que olhar pra isso de uma forma diferente. Ele tá chamando atenção, por quê? Porque ele precisa de uma ajuda ali emocional, com alguém que dê um suporte pra ele naquele momento. De todo mundo fala, é pra chamar atenção. Você pode falar, realmente é, e ele tá precisando de mim. Então, realmente é pra chamar atenção, né? Como evitar que essas birras aconteçam? Fazer acordos, né? Então, sempre explicar pro seu filho, por exemplo, toda vez que vai no shopping é um show, toda vez que vamos comer alguma coisa é um show. Você precisa prevenir isso. Então, você pode falar, olha, iremos no shopping fazer tal coisa. Iremos fazer só isso. Hoje não é dia disso. Porque muita gente nem avisa a criança onde que tá indo. Chega lá, a criança quer tudo. Porque a criança não sabe que tem que comprar, que tem que pagar, que vai resolver só uma coisa ou não. Então, sempre manter essa criança informada. Vamos no shopping comprar um presente para fulano. Hoje não vai ter brinquedo. Com a minha filha, no começo foi difícil, porque ela não entendia, né? Com uns 2 aninhos ali, ela não entendia. Ela queria ir no brinquedo, queria ir no carrinho, queria fazer um monte de coisa. Mas do tanto que eu fui reforçando, que hoje em dia se eu falo pra ela, vamos no shopping fazer apenas isso, ela entende. Ela pode até pedir alguma coisa, mas eu me abaixo, olho nos olhos dela e falo, filha, hoje a mamãe falou que é só isso, lembra? No outro dia a gente combina e vem fazer o que você quer. E essa questão de olhar no olho, de se abaixar, falar com a criança na altura dela, realmente é o que importa, porque as crianças vivem olhando pra cima. Parece que ninguém dá voz lá embaixo pra ela. Então você se abaixar, olhar no olho dessa criança, realmente é algo que muda, porque você transmite segurança para essa criança. Então, no momento da birra, uma dica que eu dou é não ficar no lugar que ela tá fazendo a birra, ou sair, ou virar cara, ou brigar, xingar na frente dos outros, que só vai piorar. A gente sabe que quanto mais a gente enfrenta, mais elas vão enfrentar a gente. E esse é instinto, não é de propósito, é porque realmente se alguém enfrenta, é nosso instinto enfrentar de volta. Então, tirar essa criança do lugar que ela tá, você pega essa criança no colo, você leva essa criança para um lugar mais calmo e tenta tirar daquele caos ali. E num lugar, um cantinho só de vocês, você conversa, explica, pergunta. E pode explicar até com exemplos práticos. Por exemplo, a mamãe também queria comprar aquela roupa ali, mas hoje não é dia disso. A mamãe também queria isso, eu também fico triste, mas a gente tem que combinar e se programar. Então sempre esse diálogo faz com que a criança, ela crie confiança em você mesmo e acredita no que você tá falando. Então é muito importante você deixar super claro isso pra ela, tá? A próxima pergunta, de número 3, é como estabelecer limites sem ser autoritária ou permissiva.
Então, muitas mães falam, ai, eu não quero ser uma mãe pamonha. Ou elas falam, eu não quero ser aquela mãe chata que não deixa fazer nada, sabe? Então, isso é a combinação de limites claros mais empatia, que se chama autoridade respeitosa. Você precisa colocar limites e sustentar aquilo. Então, por exemplo, muita criança pede doce, pede qualquer coisa antes do almoço, da janta, sei lá, que é importante comer, né? E as mães muitas vezes acabam cedendo, né? Ai, tá, vou dar só um docinho. E isso acaba às vezes virando até um hábito. Então, você pode ceder algumas vezes. Você pode fazer com que, às vezes, assim, para disfarçar alguma coisa ali, às vezes vai demorar a dar alguma coisinha. Mas você não pode deixar a exceção virar uma regra. Então, você precisa fazer com que essa criança entenda que tem limites e esses limites precisam ser seguidos. É claro que uma hora ou outra a gente vai ceder, mas são coisas à parte, né? Então, por exemplo, também quando a criança quer ir embora. Um exemplo muito, muito, muito bom é quando a criança tá no videogame, no computador. E daí alguém só vai lá e tira. Não fala nada, não avisa nem nada. Agora a hora de desligar, a hora de dormir, vai lá, desliga e pronto. E sempre é um surto, né? Porque a criança não estava esperando por aquilo. Mas é igual nós. Se alguém vem e faz isso com a gente e realmente do nada tira algo da gente, a gente também fica triste, né? Tipo, estamos lá todo empolgado às vezes fazendo algo que a gente gosta e do nada acaba. A gente não tá preparado para isso, é óbvio que a gente vai se frustrar. Só que a criança vai mostrar através do choro, através da birra, através do grito, através da agressão, porque são os recursos que ela tem para demonstrar. Então, você pode explicar, por exemplo, igual eu tava falando, da hora de sair do parque. Avisa a criança, por mais que ela não saiba, você fala, daqui 5 minutinhos a gente vai, tá? Por mais, sei lá, mais 3 escorregadas aí no escorregador, a gente vai. Por mais que a criança não entenda o tempo ainda, ela vai entender que daqui a pouco é hora de ir. Então ela já vai se preparar, daqui a pouco eu tenho que ir, daqui a pouco eu tenho que ir. Isso já vai, a criança já vai, como que fala? A criança já vai entendendo, né? Vamos assim. Mas ela já vai entendendo que daqui um tanto de tempo a mãe já vai chamar pra chamar. E sustenta isso. Então, já deu os 5 minutos, precisamos ir. Ela pode querer se jogar no chão, ela pode querer fazer uma birra, ela pode querer gritar, mas a gente tem que sustentar o que foi falado. Então você tem que ter limites claros, mas com empatia. E também sempre sustentar, né? O foco disso também é sustentar. Agora eu tenho a pergunta de número 4, que é: meu filho não aceita não. Como lidar sem perder a paciência? Então, assim, o não seco, né? O não direto, ele faz mal pra todo mundo. Ninguém consegue ficar ouvindo não todo tempo e ninguém sabe lidar com isso, né? O não seco e repetitivo. Existem 1 milhão de formas de dizer não pra essa criança. E realmente a criança nem entende não muitas vezes, né? Dependendo da idade, a gente sabe que a gente fala não e pra elas nem tanto faz, porque elas não entendem. Então, assim, você pode escolher fazer a utilização desse não de outras formas. Por exemplo, não faça tal coisa. Você sabe que a criança excluiu o não. Ela não vai entender que você falou não faça tal coisa. Então você pode tirar o foco dela, ó, não pega esse copo aqui. Você vai falar, não pega o copo de vidro. Você pode falar, pega esse copo aqui, esse outro. Então tira a atenção da criança do que não pode para outra coisa, para facilitar a tua vida. Então não foque naquilo que não é para fazer, foque no que é para fazer, né? Então assim, a criança tá gritando igual uma louca e não para de gritar. Você fala, para de gritar, não grita. Sempre assim, né? A gente bate frente. Você pode usar como uma brincadeira, tipo, vamos falar bem quietinho agora? Ó, bem quietinho, vamos ver quem fala mais baixinho. Que você entra numa brincadeira e a criança nem vê que ela mudou o que ela tá fazendo, sabe? Então, por exemplo, não vai comer chocolate agora. Não é não. Você pode falar, vamos comer uma fruta antes, que faz bem pra saúde, depois a gente pode comer um pouco de chocolate. Então, assim, tira o foco do não. E foca no que realmente pode, no que realmente é pra fazer. Que a criança vai acabar fazendo com muita mais facilidade, né? E usando o não dessa forma, não demonstra que a gente está apenas controlando a criança, sabe? Parece que a gente tá junto ali, parece que somos amigos e que a gente tá, né, conversando e dando um jeito de resolver aquilo sem precisar falar o não, porque a gente sabe que o não a criança muitas vezes não vai responder de uma forma positiva, né? A 5ª pergunta que eu tenho aqui tenho mais de um filho e eles brigam o tempo todo. O que fazer? Nessa questão é bem importante a gente não escolher lados, né?
e tentar resolver os conflitos juntos. Então, porque assim, você precisa ensinar para eles habilidades sociais. Então não adianta toda hora você estar ali, apaziguando e no meio deles e não deixar eles viver aquilo. Eles precisam viver, eles precisam entender que tem que dividir, que é a vez de um, é a vez do outro, que às vezes as pessoas vão fazer algo que a gente não gosta, que tem que pedir desculpa. Então eles precisam realmente disso, para eles aprenderem essas habilidades sociais e também a solução de problemas. E são esses pequenos hábitos que eles vão se tornando adultos, assim, conscientes, né? Com os atos em relação aos outros. Então, assim, nunca escolha um lado do irmão. Então, muita gente fica do lado de um irmão. Por exemplo, quando o irmão bate no outro, geralmente as pessoas ficam do lado de quem apanhou. Então, coitadinho, apanhou, daí já vai lá, xinga o outro, que você bateu no seu irmão e não podia, e começa aquele sermão todo, ou bate ainda na criança. Só que aquela criança que bateu, ela também precisa de atenção, porque ela não ia bater à toa. Então, se ela bateu, é porque o irmão fez ela chegar no extremo dela, ela não conseguiu mais, e era a forma que ela achou de se proteger, se defender, ou mostrar que ela também estava ali. Então, assim, você deve acolher a criança que apanhou, mas você também deve acolher a criança que bateu. Entender o motivo, conversar e também oferecer formas de ela lidar com isso de outra maneira numa próxima vez que chegar nesse nível. Então você pode falar, olha, quando o teu irmão estiver te irritando, você vem correndo aqui com a mamãe, que a mamãe vai ficar com você até passar. Então, assim, mostrar para elas que existem outras formas de lidar que não é a agressão. Então, por exemplo, também uma dica é, se você conseguir passar um momento do seu dia com cada filho, seja o tempo que você puder, separadamente, porque a gente sabe que tem alguns filhos que demandam mais que outros, e a gente, sem querer, acaba fazendo mais coisas por um do que pelo outro, ou priorizando algumas vezes por alguma necessidade que precisa, e o outro acaba às vezes ficando de lado. Então, se você puder tirar um tempo com cada filho, para ele ter só esse momentinho teu, sem ninguém, né, junto, para esse momento de intimidade mesmo de vocês, de conexão, é muito importante para a criança se sentir que também está ali. Às vezes um tá doente, outro não, a gente precisa dar atenção mais para um, mas também tirar esse tempinho com o outro, pro outro entender que a mamãe também está ali, o papai, a tia, o que for, também está ali para ele. E você não defendendo, não ficando do lado de ninguém e deixando às vezes eles se virarem da forma que eles sabem, eles podem aprender muitas coisas. Por exemplo, aqui em casa, a minha filha, ela não queria dividir alguns brinquedos às vezes, né? Não que agora esteja 100% dividido, mas antes ela tinha muita dificuldade de dividir com o irmão. Ou tudo que ele pegava ela queria. E agora ela já sabe que se ela pegar algo mais legal do que ele quer e dar pra ele, ele vai soltar e ela vai ficar com o brinquedo. Então, ainda a gente ensina, vai ficar um pouquinho com o brinquedo e depois você troca com ele, porque ele também queria brincar. Então, ela já entendeu, olha, se ele quer o mesmo brinquedo que eu, como que eu vou solucionar? Vou pegar um brinquedo mais legal, vou dar pra ele, vou pegar aquele. E depois faz essa troca. Então, é sempre isso. Desde o nascimento do filho mais novo, você pode ensinar a pegar, ajudar a pegar a fraldinha, pegar uma roupinha, jogar a fraldinha no lixo, coisinhas que vão conectando os irmãos e não afastando. Porque quando você fica do lado de um irmão, você acaba afastando aquele outro irmão de todo mundo. Não só do irmão, mas de todo mundo. A conexão vai perdendo, porque pra ele é sempre injustiçado, pra ele ninguém enxerga as coisas que ele faz, pra ele tudo é ruim, o outro irmão é um mimado, sei lá, e acaba afastando um filho do outro, né? Que é o que a gente não quer. Então essas são algumas dicas pra você lidar com o irmão, com o nascimento de um irmãozinho novo, né? Aí na sua casa. A pergunta de número 6 é como ajudar meu filho a desenvolver autonomia em casa. Eu ajudei a escrever um livro e o meu tema do livro era sobre autonomia. E a gente foi estudando, né, se aprofundando, e essa autonomia ela vem desde do berço da criança. Então é muito importante que você consiga deixar seu filho livre, mas com supervisão. Porque existem os pais que dão uma liberdade a mais para os filhos. Mas toda liberdade, né, ela precisa ser supervisionada. Então, liberdade demais é perigoso, mas também liberdade de menos também é. Então, por exemplo, assim, a superproteção pode impedir o filho, né, de aprender a lidar com as dificuldades da vida. Então, se o filho está aprendendo a andar, ele vai cair, é normal. Então, se o filho está aprendendo qualquer tipo de coisa, vai se machucar, tem esse perigo, né?
mas a gente precisa deixar eles aprenderem, porque é só errando que se aprende. E tem uma frase que fala: erros são ótimas oportunidades de aprender. Porque realmente é só errando que se aprende muitas coisas. Então você vai aprender a andar, você vai cair. Mas caindo, levantando, você aprende como que faz para não cair de novo. Então são pequenas coisas que quem é super protetor deixa da criança viver esse momento. Então você precisa deixar a criança errar, você precisa deixar a criança entender como que foi que aconteceu aquele erro, o que eu tenho que fazer para melhorar, para não errar de novo. Por mais doloroso que seja no momento, por exemplo, caiu, tava tentando andar. São coisas que ela precisa passar, sabe? E também muitas vezes as pessoas acham que a autonomia é deixar a criança fazer o que quer. Então, vou deixar ela ali, fazer o que quer. Mas isso também é perigoso, igual como eu falei antes. Você precisa estar supervisionando e também dar tarefas de acordo com a idade dessa criança. Então não adianta você querer que a criança faça algo que não é da idade dela. Você precisa supervisionar e dar atividades adequadas para aquela idade. Então eu vou só de forma resumida, bem rapidinho, falar algumas coisas que são possíveis fazer com as idades que vão se passando, né? Então, até os 3 anos, a primeira autonomia que a criança aprende é comer. Então, primeiro ela vai segurar uma madeira, depois vai aprender a pegar as verdurinhas com a mão ou com a colher. E a primeira sinal de autonomia dessa criança é o alimento, né? Depois ela pode aprender a jogar as fraldinhas no lixo, aprender a jogar as roupinhas sujas no cesto, juntar os brinquedos. Até os 3 anos a criança já consegue tranquilamente fazer tudo isso. A partir dos 3 anos, a criança já começa a querer escolher suas roupas, escolher o que vai comer, começa a sua higiene também. Então, nisso eu sempre falo, mas minha filha quer escolher a roupa agora toda hora. E eu não quero que ela use essa roupa agora, eu quero aquela outra. Então, você pode dar escolhas limitadas para essa criança. Olha, filha, tem essa e tem essa. Mãe, aqui em casa, por exemplo. Mãe, mas eu quero um vestido, eu quero a minha calça, e chovendo 5 graus lá fora, a criança querendo vestido. Você tem que ser firme, igual eu falei naquela pergunta anterior. Olha, filha, tá chovendo, você pode ficar doente, tá frio, você não vai conseguir ficar com sua roupa. Tem essa ou tem essa. Então, assim, não abre o guarda-roupa e fala pra criança escolher. É muita opção, ela não vai conseguir. Você dá escolhas limitadas para essa criança, que é muito mais fácil dela entender com 2 opções do que o guarda-roupa aberto lá. Por exemplo, o lanche, você pode abrir o armário e falar: qual bolacha você quer? Para quem já come bolacha. Qual doce você quer? Né? E é muita opção para criança. Você pega e depois vai acabar até se estressando, porque ela vai querer um, depois vai querer outro, depois vai querer outro e nunca vai se decidir. Pega 2 e fala: filha, tem esse, tem esse. Qual você prefere? Que isso, além de você ajudar ela na escolha, você ainda está ajudando ela a desenvolver essa autonomia. Então ela já se sente pertencente, já se sente responsável, porque ela está conseguindo escolher a roupa dela, porque ela está conseguindo escolher o lanche dela. A questão da higiene também, que aprende ali a partir dos 3 anos, é que eles vão querer escovar os dentinhos sozinho, eles vão querer passar o sabonetinho, esfregar o cabelo, e é muito legal você fazer parte e incentivar isso nela. Por volta dos 5 anos, uma dica bem legal é comprar aquelas vassourinhas, aqueles rodinhos de brinquedo, aqui já tem. E incentivar, vamos varrer junto, vamos passar o rodo, passar o pano, vamos tirar um pó. Gente, não vai ser perfeito, não vai ser bom do jeito que você quer. Porque só você sabe o jeito que você quer. Mas é um momento que ela vai criando autonomia, vai entendendo que temos deveres dentro de casa, né? Então pode secar os potinhos de plástico, pode ajudar a organizar a casa, arrumar a cama. Lê, mas meu filho não nasceu para arrumar a casa. Gente, ninguém nasceu para arrumar a casa, mas é um dever de todo mundo fazer o mínimo, né? Então, de acordo com o que vai passando, você tem incentivando para quando ele crescer já ter o hábito de arrumar a sua cama, o hábito de jogar a roupa no lugar certo, o hábito de ajudar a lavar uma louça, de colocar uma roupa na máquina de lavar. Então, é desde ali da primeira autonomia, que é comer, que você vai ajudar a desenvolver. Então é aquilo, deixe sua criança fazer, deixa sua criança cair, deixa sua criança tentar, deixa ela se machucar. É assim que ela vai aprender a lidar com as frustrações, com os erros e aprender com isso, sabe? Aqui também tem a partir dos 7 anos, que ali a criança já tem bem mais autonomia, né? Então ela já consegue fazer muitas coisas até de forma por conta própria mesmo, não precisa nem pedir. Se a criança foi ensinada desde pequena com isso, para ela já é algo já natural, sabe?
Então, assim, pra você fazer isso, só um minutinho. Você precisa tirar um tempo pra ensinar. Porque toda hora que a gente tá limpando a casa, a gente quer fazer o mais rápido possível. Não é a hora que você vai querer parar e ensinar a criança. Tipo, vou limpar a casa aqui, tem uma casa inteira pra limpar, mas eu vou parar aqui pra ensinar ela. Esse momento a gente sabe que não vai dar certo. Que você vai se estressar porque você quer fazer o negócio rápido e não vai conseguir porque você tá ensinando uma criança junto. Então tira um tempo pra fazer isso, como se fosse uma brincadeira mesmo, porque é um momento de troca de vocês, mas tá ensinando algo pra sua criança que vai levar pra vida. E isso, ela não vai aprender só a limpar a casa, não vai aprender só a ter autonomia nas coisinhas do dia a dia, no comendo, brincar. Ela vai ter responsabilidade social, ela vai aprender habilidades de vida com isso. Então, mas daí fala, mas meu filho, fulano, ele é preguiçoso. Nossa, já tentei de tudo. Gente, ele não é preguiçoso, é que é uma coisa chata de fazer mesmo, ninguém quer fazer. Então você tem que ensinar a criança que é preciso fazer. Vai ter que insistir, vai ter que pedir. Não é preguiça. Eu também, se eu pudesse, não faria nada, mas tem que fazer. Faz parte da vida. E só ensinando pra criança aprender desde pequena pra ficar mais fácil no futuro. Então, eu já passei isso para algumas famílias também. Você fazer algumas missões durante a semana. Então, essa semana vou deixar ele se vestir sozinho. Ali, né, quando tem uns 3 aninhos ali que já consegue se virar um pouco melhor. Então, essa semana eu vou deixar ele se vestir sozinho. Vamos ver quanto tempo demora. E assim, se preparar. Que vai ser uma semana diferente, que vai demandar mais um tempo, mas que ele vai estar criando algumas habilidades ali, né? Outra coisa nessa questão da autonomia é que você não precisa ficar impondo tarefas, né? Então, vai agora fazer isso, faz isso aqui agora, a mamãe tá mandando. Às vezes a prioridade da criança não é igual a nossa. Fazendo é o que importa nesse momento. Então, assim, você pode, por exemplo, falar pra ele, que horas você acha que você pode fazer isso? É depois de jogar? É depois de tal coisa? Então tá, depois disso, tá combinado, você vai fazer isso, mas tem que se impor e fazer a criança fazer porque foi combinado. Ela tem que entender que isso é um combinado, que depois de certa coisa ela ia fazer. Porque, gente, imagina, uma criança chega da escola, assim, ansiosa pra jogar seu jogo favorito. Ou brincar com o teu joguinho, fazer alguma coisa que quer muito, depois da escola tá muito ansiosa. Você fala, agora você vai lavar a louça, agora você vai varrer a casa pra mãe. Tipo assim, a criança fica, cara do céu, tá ansiosa o dia inteiro pra chegar em casa, fazer isso, estão mandando eu varrer a casa. Tipo assim, a criança não vai gostar disso. Então não fique impondo regras, impondo o que fazer. O importante é ela saber que tem que fazer. Então assim, até tal hora você tem que fazer, pra criança que já entende. Até as 9 só que tem que estar pronto. Então ela vai organizar o tempo dela pra estar pronto. Se não tiver, você vai ter que pegar essa criança e falar, olha, agora a gente vai ter que fazer, porque a gente combinou. Então, assim, muitas vezes a prioridade da criança não é igual a nossa prioridade. Então, a gente precisa aprender também a respeitar. Deixa a criança jogar e depois ela limpa. Ou se prepara melhor pra ela fazer isso antes do momento que ela quer brincar. Porque realmente a criança acaba ficando triste, frustrada, nervosa, porque ela queria uma coisa e tem que fazer outra. A 7ª pergunta. O que fazer quando meu filho mente ou me desafia? A mentira é um sinal de medo e insegurança. Então não é só falta de caráter. A criança tá com medo ou insegura por algum motivo. E se chegou nesse nível da criança querer mentir ou enganar, é porque realmente ela já tá muito, muito magoada com essa pessoa. Eu conheço pais que sempre foram muito autoritários, que os filhos mentiam. Mas por que mentiam? É um mentiroso. Julgava, é mau caráter, puxou a família tal. Tipo assim, gente, a criança não é assim, à toa. É porque ela tem medo. Por exemplo, um pai que xinga, um pai que bate, um pai que deixa de castigo, um pai que grita. Os pais mais autoritários, os pais mais agressivos. E a criança sabe que se contar pra ele, a criança ou adolescente que seja, ela sabe que se contar pra ele, a hora que contar, esse pai vai ter uma reação muito agressiva. E pode bater, pode deixar de castigo, pode fazer tudo que a criança tem medo. Então o que ela pensa? Eu nem vou contar, porque se eu contar vai surtar pro meu lado. Ou conta pra mãe e fala, mãe, não conta pro pai. Mas por quê? Daí você fica chateado, mas minha filha não confia em mim. Minha filha se distanciou, não me conta mais nada. Mas por que será que ela não conta mais nada? Porque às vezes que ela tentou contar, ela só foi julgada. Ela sofreu agressões de todas as formas. Então assim, a mentira não é só mau caráter, igual eu falei, é o medo e a insegurança de contar a verdade. E sabe o que isso pode ocasionar? A sua criança confiar em alguém de fora
que não tem, não tem caráter nenhum também, e ainda usar o que ela contou, algum segredo, algo assim, pra ofender essa pessoa mesmo no futuro, sua criança mesmo no futuro. Então, se ela não ter essa confiança em casa, ela vai procurar confiança fora e pode achar pessoas do mal lá fora, pessoas que não querem o bem dela. Então, a melhor coisa que você faz hoje, desde pequeno, é você saber ouvir, saber dialogar e explicar para sua criança que algumas coisas são certas e outras são erradas, mas que o pai, que a mãe sempre vai estar aqui para ouvir e sempre são as primeiras pessoas que ela deve contar. E para depois não acontecer coisas piores, dela confiar em pessoas que não são confiáveis. E deixa eu colocar... uma outra coisa é você ser o exemplo, né? Então, assim, o que adianta você falar pra criança não mentir, mas se você mente a tua vida inteira? É uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas sempre tá inventando, mentindo, sempre querendo fugir das coisas. Então, assim, às vezes você mente e você nem vê o que você tá mentindo, às vezes já é normal da sua vida. Então, fulano tá te ligando, quer vir aqui em casa. Fala que a mamãe não tá. Mas se você tá, por que você mente que você não tá? Só falar que você não quer receber? Fala que a mamãe não tá bem, hoje não quer receber visita. Eu não sei, tem gente que precisa mentir, parece. Precisa falar que não tá em casa, ainda manda criança, às vezes falar, a mamãe não tá. Gente, quem já não viu isso? Né? Então, assim, chega a ser ridículo, porque você não quer que a criança minta, quer que ela tenha confiança, mas você vive mentindo, vive em volta da mentira. Então, assim, a primeira coisa é você ser o exemplo, né? Não mentir. E também, se mentir, ou tiver uma atitude agressiva, ou ela contar alguma coisa, você sair do controle com aquela notícia que você não queria ouvir, ficou assustado, surpreso, o que você pode fazer depois que você se acalmar? Pedir desculpa. Filho, desculpa pela minha reação, eu não queria isso, realmente foi uma surpresa pra mim, não vou mais fazer isso, vou me controlar, não quero que você perca confiança em mim, eu tô aqui. Então se desculpe, porque isso também é o exemplo, você errar e pedir desculpa, né? Independente do que for, se for mentira ou outra coisa, também faz parte. A minha 8ª pergunta é como incentivar bons comportamentos sem recompensas. Muitos já me perguntaram, Lê, aqueles quadrinhos que as crianças fazem as coisas e vai ganhando recompensa é bom? Não que seja uma coisa ruim, mas não ajuda a criança a desenvolver habilidades, né? Porque o foco daquele quadrinho é o prêmio e não a ação. Então ela sabe que se ela fizer, ela vai ganhar. Ela não faz por conta própria porque tem que ser feito, ela faz porque vai ter algo em troca. E isso ela pode levar para a vida dela. Então, se eu dei um presente para fulano, fulano tem que me dar um presente. Se eu fiz tal coisa para fulano, fulano tem que fazer tal coisa para mim. E começa a ser aquela pessoa que, tipo assim, tudo quer algo em troca, que não faz nada de coração. Então, vai desde criança ensinar que as ações, que as coisas precisam ser feitas simplesmente porque precisam ser feitas, porque senão, se você levar esse quadrinho muito adiante, a criança só vai querer tudo em troca. E quando você for tirar esse quadrinho e não tiver mais o que fazer, não tiver mais a recompensa, como que você vai lidar? Então, esses quadrinhos é legal, porque funciona de certa forma, mas você precisa saber o limite de até onde usar esses quadrinhos. Porque, né, quando não tiver recompensa, a criança pode perder o interesse em si, né, da atividade em si que ela precisa fazer. Deixa eu ver. Uma dica, verdade, que eu deixei aqui é aqueles quadrinhos de rotina. O da Maia tá pré-montado, que você precisa colocar a fotinho da criança fazendo as atividades da casa, que fica bem mais divertido, pelo menos é uma forma. Você pode explicar para ela e colocar como que fala? Na ordem que ela quiser, né? E vai tirando a fotinho dela, coloca ali, ela vai fazendo de acordo com as fotinhos. Isso é bem legal. Eu vou fazer um reel sobre isso, montando da Maia, daí eu vou compartilhar para vocês verem. Então, assim, como ensinar meu filho a lidar com frustrações? Primeiro, é não fazer tudo por ele. Deixar ele passar pelos momentos ruins também, pelas frustrações de uma forma segura, mas deixar ele viver, porque ele precisa sentir desde já as coisas. Ele precisa errar, ele precisa cair, igual eu falei anterior ali na pergunta anterior. Ele precisa passar por isso para aprender. Então, não ficar fazendo tudo por ele, tá? Ensinar estratégias de autorregulação, como cheirar a florzinha, soprar a velinha.
que isso também é algo muito legal, que até nas escolas eu acho que é uma das primeiras coisas de autorregulação que eles ensinam, né? Tem o cantinho da calma, que você pode montar com a sua criança, que eu já postei sobre isso também, que você deixa um cantinho da sua casa reservado para o momento que sua criança está estressada. Então não é um cantinho do castigo lá do pensamento, é um cantinho da calma, que quando a criança estiver estressada, você pode deixar algumas coisinhas lá e passar para ela. Olha, quando a gente ficar nervoso, a gente vai lá naquele cantinho, abraça o urso que já vai passar. Aqui em casa a gente fez, resolveu muito na época, e a gente mesmo usava como exemplo para criança, né? Então a gente ficava nervoso, ia lá e fingia lá que estava nervoso para ir lá usar, para ela entender que ela também poderia fazer aquilo e que ia se acalmar. Teve uma família que eu atendi que a criança ficava muito estressada na escola e batia nos amiguinhos. E ela levou um ursinho pra escola e deixou com a professora. E aí, toda vez que ela ficava nervosa, ela pedia pra professora esse ursinho. E solucionou o problema, porque ela mudou o foco. Não ia bater, ela ia abraçar o ursinho até se acalmar. Tem a roda das emoções, que eu postei esses dias também sobre a roda das emoções, que é aquela rodinha que aparece as emoções para você conversar com seu filho sobre qual emoção que ele está sentindo no momento. Não tá aqui minha roda das emoções, mas é aquela rodinha que eu postei também, que você pode todo dia sentar e explicar para seu filho sobre algum sentimento que vocês estão sentindo no dia e o que fazer com aquele sentimento. Que toda vez que ele lembrar daquela carinha, daquela rodinha, ele vai lembrar, vai associar e vai saber como lidar com aquele sentimento no momento. Deixa eu ver. Outra coisa. Quando a criança chora, quando é menorzinha principalmente, os pais tentam distrair ela com outras coisas. Então a criança chorou lá porque quebrou o brinquedo, porque caiu, porque machucou. Os pais já pegam 1 milhão de coisas e colocam na frente da criança e aqui. Isso é muito difícil de fazer, porque a criança está muito frustrada e estão enchendo ela de informação. Então, assim, deixa a criança sentir. Porque se ela quebra um brinquedo, é muito triste mesmo. Pra gente também é muito triste quando acontece algo que a gente não tá esperando. Se eu quebro um copo, eu fico triste. Se eu quebro um pote na minha casa, eu fico triste. Se eu quebro uma tigela, algo assim. Então eu vou ficar triste, eu vou sentir aquela tristeza. Então, quando a criança também sente, também quebra alguma coisa, também se frustra, também cai, se machuca, deixa a criança sentir. Porque se a gente cai e machuca o joelho, a gente vai chorar, a gente vai sentir. Então não precisa toda hora que a sua criança se sentir frustrada, começar a chorar, algo assim, você distrair ela com outra coisa. Porque ela precisa sentir aquele sentimento do momento. Poxa, caí, machuquei, tá doendo. Não quero que fique me distraindo com outras coisas. Eu quero sentir a minha dor. Poxa, quebrei meu brinquedo, tô muito triste. Deixa a criança chorar, é triste mesmo. Às vezes até eu já fiquei triste com o brinquedo que a Maia quebrou. Ou que ela perdeu algo assim. Eu fiquei sentida com o brinquedo, porque era um brinquedo legal, não queria estragar, e estragou. E assim, vai chorar, porque realmente faz parte da vida. Então ela precisa passar por essas pequenas frustrações para entender que as coisas acontecem e como lidar com cada questão, né? E saber que desde criança, assim, ó, por exemplo, a gente ninguém ensinou a gente a auto se controlar desde criança. A gente tinha que engolir o choro e pronto. Ninguém ensinou a gente que dava pra se autorregular, que dava pra tomar uma água, que dava pra contar, que dava, sabe? E também ninguém ensinou a gente a lidar com o choro. E sempre viu o choro como uma coisa ruim. Tipo, engole esse choro, chega. Mas assim, deixa a criança chorar, ela tá sentindo, entendeu? Deixa ela chorar, porque vai fazer bem. Ela precisa entender esses sentimentos, como lidar. Então, ao invés de falar pra engolir o choro, ao invés de distrair, sente com essa criança. Nossa, filho, deve ter doído muito mesmo, né? Mas vai passar, mamãe vai dar um beijinho, vamos fazer um curativo. Vai passar. Não faz a criança engolir o choro e nem distrair. Não tira o foco. O foco é que ela precisa sentir, sabe? Agora, a última pergunta é: sinto culpa por não controlar minhas reações. Como mudar isso? O autocuidado, principalmente das mães, é algo essencial. Não tem como deixar. Só que assim, a gente sabe que ninguém faz isso. A maioria das mães realmente nem se preocupa com elas mesmas. Geralmente tá preocupada com a família, com a casa, com as correrias do dia a dia. E deixa passar. E quando vê, tá surtando, que não aguenta mais, que tá tendo até reações no corpo de estresse, coisas assim. Então, assim, o descanso, um apoio, um tempo pra você é algo fundamental. É inegociável. Faz pouco tempo que eu aprendi a pedir ajuda, assim, preciso que fique
porque tô doente, preciso que fique porque preciso descansar. E assim, rede de apoio não é o marido. O marido não é rede de apoio, o marido e é pai, tá ali no meio da confusão com você. Rede de apoio é você que constrói. Não adianta você querer adivinhar que alguém precise cuidar dos seus filhos para você ter um tempo para você. Ninguém vai adivinhar que você tá doente, porque cada um tá cuidando da sua vida. Então você precisa construir a sua rede de apoio, de confiança. Seja uma avó, seja uma madrinha, seja uma tia, uma amiga, uma vizinha, uma mãe de um amiguinho da escola. E você precisa construir essa rede de apoio. Ela não vai se formar sozinha. Ninguém vai oferecer, até porque quem que vai se oferecer para cuidar do filho de outra pessoa? É você que precisa. Você pode cuidar 3 horinhas dela para mim hoje, só para eu resolver um negocinho ali? Gente, por exemplo, teve um dia que ficaram com a Maia para mim e eu dormi 3 horas. Mas sabe aquele sono? Ficaram com meus 2 filhos. Sabe aquele sono que você dorme assim, esquece do mundo? Foi o melhor sono da minha vida. Acordei renovado outra pessoa por dormir 3 horas. E assim, porque eu preciso muito dormir, particularmente eu preciso dormir. Então pra mim foi tudo. Desliguei, sabia que ninguém ia me chamar, ninguém ia chorar, dormi, acordei outra pessoa. Então assim, saber pedir ajuda. Eu sei que é difícil, tipo, eu tive filho, eu tenho que me virar. Mas assim, no teu trabalho você não pede ajuda, na tua vida pessoal mesmo você pede ajuda, na academia você pede ajuda quando precisa. Então assim, por que seria diferente? Porque você fez filho, você que tem que aguentar? Gente, ajuda é necessário para a mãe, para o pai. Todo mundo sabe que a gente precisa de um tempo nosso, precisa colocar a cabeça no lugar. Não é fácil viver com uma criança gritando 24 horas por dia. Então a gente precisa formar a nossa rede de apoio. E formando a nossa rede de apoio, só nós mesmos para formar. Ninguém vai vir atrás da gente e adivinhar que a gente tá mal. Então nós precisamos explicar para a pessoa, olha, fica que eu não tô me sentindo bem hoje, você pode ficar com ela para mim 2 horas? E assim, e você acha que alguém vai negar de ficar com seu filho? Por exemplo, se eu peço para alguma amiga, ela vai amar ficar com meus filhos, porque ela não tem oportunidade de ficar. E quando eu peço, é uma oportunidade divina, então, tipo, meu Deus, eu vou ficar com a filha dela, ela confiou em mim, que legal. Então, vamos construir nossa rede de apoio, pedir ajuda, aprender a tirar um cuidado, um tempo só para você. Também, assim, muitas vezes a gente explode, né? Não tem o que fazer. Por exemplo, a gente se sente culpada realmente, porque às vezes foge do nosso controle, a gente acaba gritando, a gente acaba tendo reações que a gente não queria ter, mas foge do nosso controle. Então, o que você precisa fazer? Quando você errar, você reparar nisso e pedir desculpas. Foi no que eu falei naquela pergunta anterior lá sobre a mentira. Então, você precisa saber pedir desculpas e explicar que você tá aprendendo com aquilo. Tipo, eu não consigo me controlar, quando eu vejo, eu já fiz. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai entender o motivo daquele seu estresse, o motivo do grito, igual eu usei como exemplo na primeira pergunta. Você vai ter que entender por que quando acontece isso eu fico estressada, grito e foge tudo do meu controle. E vai reparar os danos disso. Então, anota. Quando acontece isso, eu reajo dessa forma. Eu não queria mais reagir assim. O que eu posso fazer? O que isso está despertando em mim? E você pode anotar mesmo uma outra forma que você pode reagir nesse momento e falar, nossa, eu tô ficando daquele jeito, eu anotei aquilo, vou tentar fazer aquilo. E vai mudando essas estratégias até você conseguir se autocontrolar. E quando não conseguir, pedir desculpas e fala pra criança que você também está aprendendo. Que você saiu do seu controle, mas que você tá aprendendo, que você vai melhorar. Que é a partir disso que a criança vai entender sobre os comportamentos, sobre como reagir e como fazer de outra forma numa próxima vez também. Então, assim, eu postei também os vídeos da onda do mar lá, esses tempos, para você se autorregular também, que além de respirar, contar, tomar água, sair de perto também é uma coisa muito legal, porque assim, quando você tá muito estressado, você vê a tua criança chorando, você tá chorando junto, tá aquele caos, você só sai de perto e fala, filha, mamãe vai sair só 1 minuto, 1 minutinho, tá? Mamãe já volta, eu vou ali no quarto. E fica lá no teu silêncio. A criança não vai morrer de chorar, gente. Ela vai ficar chorando. Mas, gente, determinada idade também, né? Não vai deixar uma criança de 3 meses chorando no berço e sair pensar durante 1 minuto, né? Tem que ter, né? Tipo, ali após os 2 aninhos, que a criança já tá começando a fazer essas birras, você pode pegar e falar, filho, mamãe vai ter que sair 1 minutinho, porque eu não tô aguentando ficar aqui perto de você. Eu tô chegando num nível muito estressado. Eu sei que às vezes ele não tá nem entendendo, mas de tanto você repetir isso, um dia ele vai entender. Olha, mamãe tá precisando de um tempo pra ela. E ela vai levar isso pra ele também. Então sai lá, pensa no seu quarto, respira 1 minuto e volta.
Lembra que você anotou o que estava de errado, o que você ia fazer de diferente, e volta e faz diferente. E é aquilo, é o hábito de você mudar, é o hábito de você querer, é você anotar. Realmente é estudar. Você anota e fala, isso aqui não tá dando certo, preciso fazer desse jeito. E você vai lidando com isso de outras formas. E deixa eu ver, e essa foi minha última pergunta. Agora é 8h18. Olha, quero agradecer todo mundo. Tô muito feliz que vocês entraram, confiaram mais uma vez em mim. Tentei fazer no Instagram, porque quando é fechado, é muito difícil às vezes das pessoas entrarem, acabo até desistindo de entrar no link lá, de tão complicado que é. Então no Instagram que todo mundo acessa muito mais fácil. Lembrando que quem tá aqui e ainda não me conhece, eu faço atendimentos individuais para família, para traçar estratégias para melhorar a sua casa, o seu ambiente, para formar uma família que tenha mais harmonia, que seja mais unida, que tenha mais conexão e para tornar um lar muito melhor assim. Então, se precisarem, eu estou disponível, me manda uma mensagem, me manda um WhatsApp, vai ser uma honra conversar com vocês, poder ajudar e compartilhar o meu conhecimento com cada um, tá bom? Agradeço de coração todo mundo que esteve aqui comigo e até uma próxima. Beijo, gente. Boa noite.